Boa noite, estamos aqui falando sobre saúde mental, condomínio, debatendo aqui, né, Rosenval, no intervalo, sobre diversos assuntos. E eu queria falar com a doutora Keise aqui. Doutora Keise, viver em condomínio precisa ter saúde mental, com certeza, né? Mas vamos para a parte prática do assunto, do direito. As pessoas hoje elas estão escolhendo viver em condomínio mais pela segurança física ou pela saúde mental mesmo? Como é que funciona essa questão dentro do condomínio, da convivência, da correlação? É um desafio. Morar em condomínio, nos nossos condomínios edilícios, é um grande desafio, principalmente para quem está ali à frente da administração, não só para os condôminos em si, mas lidar, ser intermediador e ser um mediador entre essas pessoas, um verdadeiro pacificador, porque essa é a grande função de quem está à frente ali de um síndico, uma administradora profissional. Ser pacificador é a palavra-chave, com certeza. E tem muito a ver com saúde mental, com toda certeza, sobre isso nós estamos discutindo. E, na verdade, hoje a expansão, na verdade, o condomínio é um fruto da expansão urbana, mas nós também podemos dizer que é um fruto da crise habitacional. Nós não temos para onde mais expandir, senão agora verticalmente. Nós falamos muito, e trazendo um conceitinho jurídico que é importante sobre isso, nós costumamos confundir os conceitos de condomínio horizontal e vertical, mas quando a gente fala sobre esse tema específico, alguns doutrinadores, inclusive o Dr. Miguel Zain, que é um grande precursor de direito condominial no Brasil, fala sobre essa divisão. O condomínio horizontal, que nós comumente chamamos, né, os condomínios de casas, na verdade, estes são os verticais, porque juridicamente nós tratamos nesse sentido, levando em consideração essa parede, essa coluna que divide unidades autônomas. Então, no condomínio de casas, por exemplo, né, que nós chamamos de condomínio horizontal e na verdade são verticais, porque as colunas que dividem as unidades são verticais. Então é interessante trazer esse conceito também para a gente quebrar alguns paradigmas, né, e para que os próprios profissionais que atuam nessa seara passem a tratar com um pouco mais de proximidade do que a lei nos diz, né. E especificamente falando sobre a saúde mental, eu nem sei dizer, Mônica, se é mais importante que o síndico tenha saúde mental para lidar com todas as situações de conflito, porque ele é o grande guardião da função social desse imóvel, e o meu capítulo do livro especificamente trata sobre isso, né, sobre esse binômio, né, da função social, porque apesar de sermos proprietários ou sermos condôminos, moradores, possuidores de algum modo, né, nesse condomínio, nós também devemos seguir a função social. Nós vivemos em coletividade e o direito de vizinhança também existe. Então, essa saúde mental tem que permear ali tanto aos profissionais que estão atuando nesse âmbito e nos condôminos, né, que busquem cada vez mais, procurem profissionais excepcionais como a doutora Dagmar para que se mantenham em sociedade, em coletividade, porque ali a proximidade é ainda maior do que nós que convivemos de sociedade de forma geral. Ô, Rosenval, e eu queria saber da doutora Dagmar em relação a essa questão também da mistura da psiquiatria com o direito. A constelação familiar, doutora, ela já foi usada em várias de família, no âmbito da criança e do adolescente, das delegacias, nessa investigação também da violência doméstica? Sim. Desde que eu comecei a estudar as constelações, recebi um convite que eu não pude recusar desse professor, Dr. Gunther Weber, da Universidade de Heidelberg, de ajudar a sustentar no Brasil esse trabalho das constelações. Então eu abri um instituto, o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas. E uma das primeiras ações nossas foi levar esse trabalho para a área social. Isso fazia parte já de um projeto pessoal meu, na verdade minha primeira formação é na medicina social. E nós ajudamos, então, a levar esse trabalho das constelações para várias áreas jurídicas. Em Fortaleza, por exemplo, no Ceará, existe um trabalho que nós ajudamos a construir, que é trabalhar com as constelações com a população presidiária. Presídio feminino, presídio masculino, mas não só aquela pessoa que já está cumprindo pena, mas também a nível das instâncias jurídicas, né, as situações, por exemplo, com família, não é, separações. Existe um juiz no Brasil que difundiu muito as constelações na área jurídica, que é o Dr. Sami Storck. Dr. Sami é muito conhecido hoje no Brasil, é um dos pioneiros do chamado direito sistêmico, e essa metodologia, esse instrumento, tem sido utilizado no direito como um todo, no Brasil todo.
né? Tanto enfrentando questões de violência, não é? As questões de violência são muito bem enfrentadas com a constelação. Você, depois de um trabalho desses e dessa visão ampliada, sistêmica, você entende que a violência é algo sistêmico. Muitas vezes aquela pessoa está repetindo um padrão que é um padrão de uma violência na família. Um dos últimos capítulos do meu livro, Rosenval e Mônica, né? Um dos últimos capítulos, eu relato uma experiência que nós tivemos aqui em Goiás. Durante um ano, nós atendemos adolescentes em conflito com a lei, né, adolescentes que estavam em regime fechado, com as constelações. Nós acompanhamos 16 adolescentes durante esse ano, acompanhando as famílias, os processos todos, e foi uma experiência muito rica. Foi uma experiência muito impactante para a vida desses adolescentes e para as suas famílias. E a conclusão que nós chegamos é que este método ele tem uma boa adesão desse tipo de população. Porque, como você já conhece, né, Rosenval, as constelações, ela é muito real, ela é muito verdadeira. Então, quando aquela informação emerge, quando aquilo vem à tona, e aquele menino pode olhar e perceber o quanto ele estava se guiando numa lealdade invisível ao pai, que estava preso numa prisão em Brasília, que foi um dos casos que nós acompanhamos, e quando ele percebe que ele pode olhar para o pai, e o representante do pai dizia para ele: meu filho, este foi o meu caminho, mas eu não quero que você siga esse caminho. E aquele menino que antes era proibido de se aproximar do pai, porque a mãe tinha tanto medo que o menino seguisse aquele destino do pai, que o menino, por lealdade a esse pai, e por várias outras razões, nós sabemos, ele se torna também um delinquente. E a constelação pode mostrar para esse adolescente que ele não é só esse eu que praticou um crime, ele também tem ali um eu que pode viver em sociedade, que pode se redimir com relação à sociedade. Então, essa perspectiva de usar o direito, de usar as constelações na área do direito, é uma perspectiva muito, muito importante. Interessante, doutora Dagmar, que o que me impressionou há 2 décadas atrás, um pouquinho mais, na primeira constelação familiar que eu participei, foi que as feições da pessoa que representa aquela pessoa ficaram. Eu tive oportunidade, porque eu tinha uma pessoa na minha família que tinha falecido, as feições são muito parecidas. Uhum. Quer dizer, então você enxerga naquela pessoa realmente aquele ente querido ou não, que foi parte da família, né? Essa é uma coisa muito interessante da constelação familiar. Muito interessante. E só para terminar esse bloco, depois a gente volta aqui com a nossa querida Keise Dávila. Não pode ser também a constelação familiar, como ficou muito, proliferou demais, tem que ser gente muito abalizada para fazer. Não é uma pessoa que foi lá, fez um curso rápido de verão, vamos dizer assim, algumas semanas, que pode sair fazendo constelação familiar, né? Porque você tem que fechar o campo, você tem que ter habilidades além daquilo. Não é uma coisa técnica que você vai lá e conserta o carburador, não é? Então eu percebo que o fato de muita gente ter interessado, estudado, tem gente fazendo constelação familiar que não deveria estar fazendo. Com certeza. Né? Então, a pessoa que deve procurar um profissional, conheça um profissional que estudou isso de forma adequada. Verifique, não vá se entregar a qualquer pessoa, porque pode até piorar. Com certeza. Se não fechar o campo, né? Com certeza. Pode piorar. Mas nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.